Bom, beleza. Então, continuar com os tópicos aqui. Cara, eu fiquei pensando muito, principalmente por conta da minha infância, nos nas HQs e nas animações de heróis, cara. E eu acho que é muito interessante isso, porque é uma coisa que a gente gosta muito de consumir. E aí eu lembro que ontem a gente estava falando da questão de consumo de arte pela racionalidade, né? Tanto que a gente fez a análise da música e viu como a gente pode pegar a arte num sentido muito mais racional e intelectual. Mas o que a gente não conseguiu concluir ontem era a ideia de que não é só pela racionalidade que a gente consome arte, e sim por algum motivo, que é o que a gente vai discutir hoje. E eu fico pensando o porquê que a gente gosta desse tipo de coisa. Seja alguma coisa de ação, qualquer ficção como um todo. E aí eu queria saber o que vocês acham dessa história aí, do porquê que a gente gosta de ficção, sendo que são coisas que estão bem longe da gente e que não poderiam acontecer na vida real. Eu pego o exemplo do super-herói porque foi uma coisa que eu gosto muito desde criança. Cara, eu acho que é muito mais por uma linha de válvula de escape. Às vezes eu vejo que as pessoas, por exemplo, crianças veem desenhos porque elas se sentem bem com aquilo. Elas veem aquilo como uma outra realidade que elas podem ficar um pouco mais calma, rir, mudar de humor. Assim como muitas pessoas adultos, eu costumo ouvir música para relaxar, é, depois de um dia estressante que querem simplesmente descansar. Então eu vejo que nesse caso da ficção, a importância é justamente essa. É estar em outras realidades que às vezes você não pode acessar ela do jeito que você queria. Mas é algo que só a arte pode proporcionar. E é por isso que ela é muitas vezes usada. Não só por crianças, mas adultos, qualquer faixa etária. Edu, Hum, então, na minha opinião, eu vejo duas coisas diferentes. Eu vejo isso aí que o Enzo falou, de poder desbravar um mundo onde a gente não pode viver. Ou então um mundo ideal, onde, por exemplo, existia um cara tão rico ao ponto de vestir uma mascarinha de morcego e salvar uma cidade inteira do caos. Por quê? Porque isso é uma coisa interessante que não acontece no nosso dia a dia. Então, de- por exemplo, claro, né, fugindo um pouco da sua pergunta, do seu ponto. Nem tudo é, por exemplo, 1980 e alguma coisa, 1982, por exemplo, ou um Admirável Mundo Novo, são distopias que não necessariamente é uma coisa que a gente iria viver. A gente iria viver as dois mundos. Mas mesmo assim, e a gente vê tanto aquilo, a gente consome tanto conteúdo a partir de uma utopia, porque é como ver materializado uma famosa imaginação e deixa surpresa, né? Que a gente, porque a gente já vê aquilo acontecer, mas, mas não tem como fazer acontecer na vida real. Então, acho que acho que essa palavra é certa. ó, o final travou muito, mas eu consegui entender muito bem a mensagem que você disse e eu gostei muito, porque ao fugir da minha pergunta, você me ajudou a pensar em um treco legal, que é assim, a lembrar de um treco legal, na verdade. Eu lembro que eu tinha pensado nisso e é a minha posição. Eu vou agregar o que vocês falaram já. Eu acho que assim, o fato da gente gostar tanto disso é que vocês falaram, né? A gente tem acesso a esse mundo que a gente não consegue ter na vida real e isso é interessante. Mas eu acho que a questão é um pouquinho mais profunda. Eu acho que assim, a gente tem acesso a esse mundo, mas primeiro a gente tem que querer. Eu acho que a gente tem que enxergar alguma semelhança entre o mundo da ficção e o mundo real, para que a gente consiga se identificar com aquilo, sabe? Para que a gente consiga se imaginar naquele universo e entender a motivação de cada um dos personagens, esse tipo de coisa que a gente já conhece, sabe? A ponto de você gostar do cara, da história, achar interessante. Você sabe o que está acontecendo ali, você consegue conceber aquilo que está ali, visualizar aquilo ali, captar aquilo ali e, sabe, internalizar. Eu acho que isso é uma coisa muito importante também. Eu acho que é realmente um comentário muito pertinente, mano, porque você pode ter. Você tem como claro exemplo, né? O herói que mais fez sucesso em lançamento, pô, foi o Capitão América. Porque olha o patriotismo envolvido na história do cara.
Você pode perceber todos os super-heróis que se desenvolvem à mercê disso. O Homem-Aranha é declamado pela mensagem do Tio Ben com grandes poderes e grandes responsabilidades. É, é o tipo de arte que ela faz sucesso, principalmente porque ela pega aspectos da vida real e ela coloca eles a um nível extremo. Porque tá, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você coloca esse no Homem-Aranha. Tá, o Homem-Aranha é o Homem-Aranha. Então ele tem muito poder, consequentemente muita responsabilidade. Porém, essa questão dele, ela vai muito pra vida real. Porque se você for um chefe de 4 pessoas, por exemplo, se você tem empresa de 4 pessoas, cara, são só 4 pessoas. Mas você é responsável por alimentar 4 bocas. Então ele internaliza, mesmo sem que as pessoas percebam muito, uma mensagem que é muito além do que a gente vê, mas a gente entende. É muito subconsciente, sabe? É isso mesmo, é nessa linha que eu queria transmitir a mensagem pra vocês. Isso é muito interessante, cara. Porque você deu o exemplo do Homem-Aranha, o Batman, por exemplo, com o código moral dele bem firme, que muitas pessoas seguem e acham que é extremamente importante, eu também acho, né? E aquela história de que mesmo que ele saiba que ele vai ter que enfrentar toda hora o Coringa de novo, o Bane de novo e toda a galera do mal de novo, ele não mata. Por quê? É, eu Porque é o sei que eu sou código moral bravo. dele, Eu sei que eu sou muito bravo. Obrigado. com certeza. Mas esse é um ponto que eu queria discutir um pouquinho mais tarde. Vamos só terminar esse ponto, que é alguns problemas de dilema. Eu queria muito entrar nessa parte de herói, porque dá pra entrar na questão de moralidade. Justamente por isso que eu introduzi essa ideia de a ponte, o link entre a vida real e a arte. Me lembra Pra só de poder comentar justamente entrar do no próximo Naruto nessa tópico. parte. Oi? Me lembra de comentar sobre o Naruto nessa parte. Beleza, beleza. E acho que o Gordo já entendeu o que eu quero falar sobre o Naruto nessa questão. Acho que já. Ô, Edu, Hum, você falou sobre a humanização da arte, para nós entendermos o que está ali no filme, por exemplo. E eu me lembrei de uma coisa que é muito comum, na verdade, em desenhos animados. Muito óbvio, na verdade, mas eu vou falar mesmo assim. Em desenhos animados e em filmes que retratam desenhos. Por exemplo, o filme do Sonic. Cara, aquilo aqui é basicamente um ouriço. Um ouriço que veio de um jogo. E até o jogo, tipo, até o filme, no caso, ninguém sabia nada sobre ele. Ninguém sabia o código de ética, ninguém sabia o que ele pensava, ninguém sabia a voz dele. Claro, também tinha uns desenhos dele, né? Mas vamos ignorar essa parte. E no filme, o diretor fala o quê? Não, vamos fazer esse cara aqui com uma fisionomia humana, com expressões humanas e com motivação humana, por mais que ele seja um ouriço azul. E é assim que a gente vê em, por exemplo, Backyardigans, é assim que a gente vê em, sei lá, no Mario. Se bem que o Mario é um humano, né? Mas em Zootopia, por exemplo, cada animal ali tem a sua motivação e o seu hábito alimentar, que mexe bastante com a história do filme. Porém, de qualquer forma, para nós entendermos toda aquela história, o diretor se viu necessário por uma humanização em cada um daqueles personagens, cara. Então o que você falou é sensacional. cara, isso é muito legal porque, assim, essa mistura daquilo que eu falei, que eu não foi eu por completo que pensei, eu já vi análises de super-heróis, principalmente do Miranha, e fala sobre a história de como conversar com o público é muito importante. Aí eu fui pensar um pouquinho mais nisso, e aí trazendo um pouco para nossa teoria, né? É a ideia de que, assim, realmente é importante porque você tem que extrair felicidade daquilo ali. E para isso, a gente entra até na nossa conversa anterior, de ontem, que a gente tem que assimilar, a gente tem que trazer para dentro o que a outra pessoa exteriorizou ao produzir a arte. Para quê? Para que a gente consiga se imaginar nesse cenário e consiga entender, se ver lá e conceber aquilo como um mundo real. Vou repetir porque fica legal para introduzir a ideia nova. Conceber aquilo ali como uma realidade, como uma coisa que existe, concreta, que você consegue assimilar como uma coisa parecida com o que você tem aqui. Para quê? Para que para isso você consiga utilizar a mesma percepção de mundo que você tem aqui lá. E aí a partir dali você consiga extrair esses sentimentos. Aí é por isso que bate com aquela história da humanização que você falou, né? As pessoas têm que parecer reais. E você se identifica mais com, por exemplo, animais que parecem humanos do que com um animal só. Não que, Espero não, que sim. não que seja difícil simpatizar com animais. Tanto que, sei lá, algum cachorrinho bonito que você viu no filme que você cria simpatia, por exemplo, Beethoven. Mas humanizar os personagens torna muito mais próximo da gente. Como a gente conseguiu terminar, e segundo as palavras de vocês mesmos, de maneira muito bonita, essa ideia da assimilação, eu quero trazer a parte
não da assimilação, mas é um pedaço de lá, que é a questão da semelhança, né? E da representatividade de elementos da nossa realidade na arte. E é onde eu queria entrar, claro, eu quero entrar nas coisas difíceis. Problemas, dilemas. O primeiro deles, que foi o primeiro que apareceu ali, que é uma coisa que eu já escutei, que eu já pensei muito, e aí talvez vocês tenham uma resposta até melhor do que a minha, porque eu não sei se eu tenho conhecimento muito aprofundado nos quadrinhos desse cara. São mais os filmes, principalmente a trilogia. Eu acho que o Cruz já sabe até de quem eu tô falando por ter falado de trilogia. De mim, né, mano? E eu De ter quem mais citado o seria? nome dele. De quem Mas mais? tudo bem. Tô falando do Cruz. E a questão é a Obviamente. seguinte. Cara, se o Batman tivesse matado o Coringa logo na primeira vez, ele não teria evitado milhões de mortes que o Coringa trouxe depois? Sem dúvida. Então faz Só que aí pensa sentido só ele que o único continuar arco sem seria a Piada matar o... Mortal. Como é que é? Pensa que o único arco que existiria do Batman seria a Piada Mortal. É. Seria... Ao mesmo tempo que seria bom, seria ruim, né? Porque a HQ é Seria incrível, péssimo. a história é incrível, mas ao mesmo tempo seria muito pouco. Uhum. Mas isso é interessante, porque eu tava vendo hoje um vídeo que fala sobre uma teoria chamada utilitarismo, eu lembro que o Phelps me recomendou. E aí eu dei uma olhada e é bem interessante, porque ela pega na história, ela pega assim, ela tem uma análise muito mais para o ambiente do que para nossa cabeça. E ela não é uma coisa mais individual como a nossa liberdade condicionada, mas sim uma coisa mais geral, que é o seguinte, entra até naquele dilema do trem. Você se lembra de puxar a alavanca lá e matar, no lugar de matar, de deixar o trem matar 5 pessoas, matar uma? Pro utilitarismo, sem dúvida, você deve puxar a alavanca, porque você tem que priorizar. Isso é muito parecido com a nossa LC, mas você tem que salvar a maior quantidade de vidas. O que importa é maximizar a felicidade da maior parte das pessoas e não importa as intenções. O que importa é o resultado concreto da sua ação. Então, para o utilitarismo seria bom você matar porque você salva 5 vidas em detrimento de uma. E aí não importa muito por que você puxou a alavanca, seja porque você não gosta do cara que tá lá na faixa que você vai matar, ou se é porque você, por algum motivo, é utilitarista e prefere salvar as 4 pessoas. Edu, Isso é interessante. Oi. o engraçado dessa teoria, na verdade, um pouco contraditória, é que imagina que se em um lado, se você não puxar a alavanca, vai ter uma pessoa inocente, um civil em apuros, e do outro vai ter 100 vilões. Qual que você puxa? Eu O que puxo, que né, você cara? faz? Mas é melhor matar os vilões. Exato. Mas aí essa teoria do utilitarismo, ela vai pro saco, né? Isso que é engraçado. Porque você não É, prioriza é, mais o bem maior, você prioriza mais as intenções que cada um tem. cara, é interessante porque assim, eu entendi o que você quis dizer, só que você pode levar por uma questão, um argumento também utilitarista, porque você vai maximizar a felicidade ao matar esses 100 malditos, né? Você vai deixar um cara vivo lá e você vai tirar de jogada 100 caras que poderiam causar mal às outras pessoas. Então, de certa forma, o que você acha? Na verdade, é que eu não sei muito bem da ideia do utilitarismo. Ela visa mais o bem maior em questão de números ou Isso, pega também por esse lado? Ah, tá. Então sim. Faz muito sentido o seu argumento. isso. Cara, é interessante porque assim, o vídeo que eu vi é um resumo, né, de introdução, mas ele fala ele dá uma questão muito interessante. Se seria útil, não útil, desculpa, usei a palavra errada, mas seria certo você matar uma pessoa para tirar alguns órgãos para salvar a vida de várias que precisam desses órgãos. Que na prática é a mesma coisa que você tá fazendo quando você mata uma pessoa em detrimento a 5 no trem. Você tá tirando a vida de uma pessoa para salvar de 5. Só que ao mesmo tempo que é a mesma coisa também não é, né? E aí, eu não lembro a linha que o vídeo segue, mas eu achei interessante esse exemplo. Como essa teoria é complexa e, tipo, falta base ainda. Tem que ver muita coisa sobre isso pra gente poder ter uma discussão séria. Mas acho que foi legal dar o gancho pra gente dar uma pesquisada depois. Porém, voltando ao nosso Batman e Coringa lá, eu queria saber o que vocês acham dessa ideia, cara. Às vezes, você finalizar o vilão de uma vez só traria muito menos problemas. Eu vou até pelo Dragon Ball, que eu gosto muito. Se o Goku tivesse finalizado o Freeza logo lá, o céu seria muito mais fraco. Ele não teria as células do Freeza. Quando o Freeza voltou pra Terra, seria muito mais fácil derrotar o céu, sabe? O Goku não morreria, esse tipo de coisa.
Tudo bem que ele ia tomar um couro do Majin Buu depois, mas vocês deu pra entender o que vocês quiser, o que eu quis dizer. Que às vezes, se Deu. encerrar uma vida só, você mata, você acaba com um monte de problema que esse vilão poderia trazer depois. Tudo bem que é Cara, nobre você salvar o vilão e, tipo, não é legal você acabar com uma vida, mas, cara, é pensar nas consequências dos atos, né? você falou uma boa palavra agora. Nobre. Não é nobre, cara. Tipo, é nobre, mas por uma visão muito superficial da coisa. Porque a gente tá provando isso agora, né? É nobre por quê? Porque vai inflar seu ego ter humilhado o cara e não ter matado ele? Ou porque alguém vai chamar de bonzinho? Sendo que você tá fazendo isso. Hum, cara, eu gostei do seu ponto. Gordo, deu uma travada, mas acho que eu entendi o que você quis dizer. Que é a questão, assim, da nobreza vindo dos olhos dos outros, né? Acho que foi isso. Alô? Acho que ele caiu. Provavelmente. É, Mas, Edu, poxa, a mano, internet dele ainda essa tá ruim, questão do coitado. Batman, cara, essa questão do Batman, eu acho que tá muito ligado ao quesito, se você tira uma vida, se você mata alguém, se você mata um assassino, o número de assassinos no mundo permanece o mesmo. É que o Batman, ele como herói, ele não tem a intenção de fazer o bem. Ele tem a intenção de representar a justiça. E não tem morte na justiça, porque não é justo, entende? Quem é você pra julgar se alguém vive ou morre? É muito moral. E tem também a questão da própria dignidade de um herói. Se você acha, Exatamente, cara. não, se você se coloca no, se você faz isso, a mesma coisa que um vilão faria, você se coloca no lugar dele. O que que você tem de diferente? O que te torna melhor do que ele? Sim, nada. E Mas você às pode ver vezes eu acho claramente, que velho, quando. Pode falar, pode às, falar. às vezes eu acho que as circunstâncias elas moldam o indivíduo. Porque imagina que o Coringa tivesse pra explodir o mundo, com certeza o Batman faria de tudo pra acabar, mesmo que resultasse na morte do Coringa, no assassinato dele. Mas nesse sentido, eu acho que as pessoas elas assumem uma posição que elas não são, que elas não seriam normalmente, sabe? Sem Elas dúvida. assumem a posição de uma outra pessoa que não é ela. É uma personalidade que ela molda por causa das circunstâncias, não tem nada a ver com o que ela é de fato, sabe? Eu super concordo com vocês. Eu super concordo com você, principalmente por um sentido, que foi uma discussão que eu já tive com o Edu. Cara, se eu te perguntar hoje, o que que você faria se um cara tivesse lá com a arma apontada pra sua mãe e pro seu pai e perguntasse, tá, qual dos dois eu mato? Hoje você me daria uma resposta, mas na hora essa resposta seria a mesma. O Com ambiente muda, certeza não. suas Sim. decisões mudam. Então a gente não pode assumir nada. Uhum. É, cara. Esses pontos que vocês levantaram é muito bom. Tanto que, assim, um comentário que eu vou fazer sobre o que o Cruz falou, que eu conversei com ele também lá, e que pega até uma coisa que o Felipe, eu acho que eu já cheguei a comentar com vocês, que é assim, se você não faz nada com a filosofia que você faz, ela é inútil. E aí, foi isso que ele disse. Eu disse pra ele que isso não faz sentido, porque como que alguém vai mudar o mundo se você não tem nenhuma base pra isso? Você não sabe o que mudar. Se ninguém pensou antes nos problemas que tem hoje. E aí, é a mesma coisa aí. Então, assim, você tem que ter os dois na cabeça. Aquele, de novo, equilíbrio. Você tem que saber que talvez os pensamentos que você esteja tendo agora sobre quem você escolhe, seu pai ou sua mãe, talvez ele não se mantenha lá. Mas você tem que saber que não é por isso que o pensamento que você está tendo agora é inútil. Porque ele vai servir como uma base. Ou a tendência é de que ele sirva como uma base para que você escolha na hora, entende? Então você não pode usar a heurística, que eu não lembro o nome agora, que é de você valorizar demais um dos dois lados. Você tem que ter o equilíbrio. Representatividade. Isso. Você não pode deixar uma das duas ideias mais representativas na sua decisão e na sua percepção. Porque as duas estão agindo ali de maneira igual. Mas eu gostei dos pontos que vocês levantaram. E assim, uma objeção também, eu ainda acho muito. Não sei qual é o adjetivo para isso, mas eu acho que dá pra debater muito ainda sobre a história de matar o Coringa ou não. Só que, acho que o Batman, quando encontrou pela primeira vez o Coringa, ele não sabia que o Coringa ia matar tanta gente. Então não Não faz mesmo. sentido a gente punir o cara
por uma coisa que a gente só tem uma suspeita de que ele pode fazer. Porque a gente suspeita que ele pode matar muita gente por ser um louco psicopata. Mas ele não fez nada ainda, né? Então, pegando na questão da justiça que você falou, Cruz, não faz muito sentido mesmo. Eu lembro que eu tava Depende. vendo como é que é a história de Guerra Civil 2, que nos quadrinhos da Marvel tem, a Segunda Guerra Civil. E a pegada é nessa aí mesmo. Tem um cara que consegue prever o futuro, e aí os Vingadores se dividem de novo. Por quê? Porque parte acha que pode usar esse poder dele pra prender vilões antes deles fazerem qualquer coisa, e outra parte acha que não. Que não é justo você prender alguém por algo que ele não fez ainda. Então, Edu, Edu, tem 2 pontos, mas pode falar, velho. Pode falar, depois eu concluo o não, raciocínio. fala aí. Você vai esquecer os Tá pontos. fechado? Fala aí. Então, a primeira coisa que eu queria falar era ainda sobre o meu ponto junto com o do Enzo, que era claramente o que a gente pode observar com a Piada Mortal. Cara, assim que o Batman matou o Coringa, o Batman se tornou o Coringa. Você percebe como é que acontece essa inversão? Uhum, Tá, foi porque ele por já causa era do muito gás, foi por causa parecido. do O que gás. faltava pra eles serem iguais era isso. Exatamente. O Batman só precisava matar. Era a única coisa que faltava. Tá, É o beleza. marreco. Vocês vão começar a ouvir o marreco aí. O outro ponto é o seguinte. O Batman, aí a gente tem que considerar o arco, né? Porque, tipo, o Batman, como é que eles expõem na trilogia? O Coringa era um mercenário. A partir do momento que o cara é um mercenário, ele vai matar muita gente. Porque se ele é mercenário, ele já matou muita gente. Porém, o Batman, por exemplo, o Arkham City, de 1990. Aquele Coringa, o Batman só conheceu dentro do asilo Arkham. Então aquele não tinha como saber que mataria muita gente. Porém, em nenhum dos 2 casos ele matou o Coringa. Sim, entendi. Então vai no caso E no que ele da. matou, ele virou Coringa. Vai no caso do cenário, né? Cada cenário a gente tem que decidir isso. Mas, cara, isso é uma questão meio complicada, mano. Eu não sei, porque pela questão utilitarista, cara, é muito mais lógico. Acaba com a desgraça do vilão logo, mano. Você poupa a vida de muitos inocentes. Agora deixa eu ver o que o Gordo vai falar e a gente prossegue nessa ideia. Então, estão me ouvindo bem? Uhum. Espero que não Porque esse trave, mas negócio, tudo bem. a minha internet é impressionante, ela só cai quando eu tô falando, né? É, Mas enfim, eu ia dizer que eu mudei um pouco minha opinião quando vocês falaram sobre não saber que, por exemplo, o Coringa ia matar muita gente no futuro, e de que não é justo, realmente não julgar o cara por alguma coisa que ele não fez, dar uma sentença de morte muito pesada para a pessoa. Mas a gente tá na ideia desse caso ó, começou a específico, mas lagar. tem Fala um outros pouquinho que, mais por exemplo, devagar. já tinha acontecido, beleza. Mas tem casos, sinceramente, esse exemplo, é, não matou o Gordo, lagou tudo. Logou Tá, pra o mim também. Hiruzen matou o Orochimaru. O Hiruzen matou o Orochimaru, foi isso que eu entendi. Datebayo. Datebayo não é a Poxa, a expressão que internet existe, dele né? tá muito zoada, cara. Te falei que eu fui cancelar minha net, me passaram pra 5 atendentes no mesmo atendimento, desligaram da minha cara. Fiquei muito triste. Eu fiquei Alô? muito triste. Oi. Oi. Aí, beleza. Dá Tá, o trabalho. Hiruzen e o Orochimaru. Datebayo. É... Isso aí. Então, Cruz, por exemplo, por que que o Hiruzen não matou o Orochimaru antes dele atacar a vila no Exame Chunin? Porque ele já tinha tido a chance, o Orochimaru já tinha feito muita merda, ele sabia que o Orochimaru ia continuar com os planos, e a porém não matou porque por emoção, porque não queria dessa como eu assisti esse episódio há muito tempo atrás. O Marreco, fi. Marreca. Mas tem Eu nem algum. sei se Mas, o telefone tipo, tá carregado. quando o caso não é de não saber que o cara vai se tornar um monstro no futuro, o que leva o herói a não matar o cara? Código moral. Só isso. Então, mas por quê? Porque a partir desse momento Uhum. que isso vai custar muitas vidas no futuro. Cara, eu acredito que nesse momento a gente tem que levar propósito de vida, velho.
Porque vamos ainda continuar no Naruto. O que motiva o Naruto a sempre seguir em frente? A sempre escolher sorrir a não chorar. Um cara tem um sonho. Ele tem um propósito. Se o propósito de alguém é ser do bem, esse cara vai fazer de tudo pra não matar. E a sociedade te pune por matar, Propósito. então você, por natureza, você também não vai matar ninguém. Por medo de ser julgado. Isso é bacana. E se você tiver Isso é um bacana. propósito ainda, O Edu, Oi. isso entra num ponto muito legal que eu não comentei contigo sobre aquela discussão lá que eu tava tendo com a missionária. Uhum. Então, não é basicamente a mesma coisa, mas o propósito interfere muito na ação, independente da ciência do que vai acontecer no futuro. Porque, por exemplo, o propósito de um herói é ser do bem. É ser do bem, não fazer o bem, quer dizer, não fazer o bem e não buscar o bem de todo mundo, mas sim ser do bem. E isso justifica o cara não matar o vilão, mesmo sabendo que isso vai custar muitas vidas. E no caso, eu acho que ninguém vai entender se eu ver esse áudio depois. Inclusive, desculpa aí, pessoal, que vai ficar boiando, mas você lembra que a gente tinha dito que não valeria a pena haver livre-arbítrio se Deus fosse de tudo bem? Uhum. Então, aí a contrapartida é que a intenção de Deus não é ser de todo bem. Na verdade, é ser de todo bem, mas a partir do amor. E tendo a intenção de proporcionar, quer dizer, proporcionar não, né? Como é que eu posso dizer? De semear o amor, ele não vai ter o amor. Isso não é amor, isso é abuso, basicamente. É outra palavra que eu esqueci o nome. Não é abuso, na verdade, mas você entendeu, não entendeu? Edu? Edu? Ele caiu pelo visto. Gente, eu acho que eu caí. Você também. Eu tenho certeza. E assim, cara, é uma questão complicada, sabe por quê? Bem é subjetivo. Quem disse que não matar é bem? Não matar alguém é bem? Eu não tenho tanta certeza. Eu prefiro muito mais pensar. Eu prefiro muito mais não. Prefiro pensar na ideia do. Claro, é opinião minha. Mas eu prefiro pensar na ideia do sofrimento, cara. Porque eu junto aquilo que eu já li, se eu não me engano foi o Sartre que disse, morrer é fácil, difícil é continuar vivo. Por quê? exatamente, Fábio. Morto você não sente falta de Peraí, nada. peraí. Posso colocar só um Oi, ponto? pode. Essa aqui é sensacional, cara. Ou você morre como herói, ou você vive o suficiente pra se tornar vilão. Essa frase é sensacional, cara. Pior que ele disse isso e ele virou um vilão no final, ele tava certo, mas tudo bem. O que eu quero dizer é que assim, se você matar o vilão, vamos pela lógica, cara. Pela lógica mesmo. Ou tentar, né? O máximo possível ser lógico. Com base naquilo que a gente discutiu ontem. Se você matar o vilão tá morto, cara. Eu sei que é redundante, mas eu quero dar ênfase nisso. Ele morto, ele não vai sentir nada, porque ele não tem como experienciar nada morto. Agora, as pessoas que ele vai provocar sofrimento depois são capazes de sentir, entendeu? Então eu acho que nessa hora o utilitarismo é muito válido. Sabe? Não é justo você deixar o cara por aí fazendo besteira, vivo e tranquilo, enquanto morto ele não se prejudica e vivo ele causa prejuízo para muita gente, tanto para quem morre não porque eu entrei em contradição, mas para quem fica vivo e sofre por isso, pelas desgraças que ele faz, entendeu? Pela mãe que perde um filho, pela esposa que perde um marido, por um pai que perde os filhos, é isso aí que eu quero dizer, entendeu? Eu acho que vale muito mais você pensar no sofrimento, porque ele tem aquela natureza que a gente já comentou bastante, que é algo que você não pode se livrar dele. Da morte você não faz nem sentido você falar de se livrar porque você não tem como agir morto. E aí, o que vocês acham? Cara, posso colocar só um ponto aqui pra complementar qualquer comentário? Pode. Um herói sem um vilão não tem propósito.
Isso faz muito sentido. Cara, o ato de você ser um herói, ele é literalmente vazio. Porque você é um herói pra causar você, para você fazer o bem prevalecer. Se o bem prevalece, você não tem utilidade. Isso faz muito sentido. Ah, deixa eu só fazer um comentário, não sei se vocês vão ter alguma coisa pra falar depois disso, mas assim, é aquilo que o Enzo falou que é muito interessante. Eu tô falando isso como um cara tá deitado numa cama, olhando pra uma tela. Se eu fosse o Batman e com o Coringa na minha frente, prestes a matar ele, aí é outra história. Por isso É que eu falei verdade, que eu velho. tô Eu tô tentando assim pensar agora. pela lógica. Aqui, oi? Eu tô assim agora, Edu. O que eu faço? Cara, por mim aqui, mata ele, mas tudo bem. Não, Edu, mas não pode. É, porque o número de assassinos vai ficar igual. Por isso você tem que matar o Batman e o Bane. Aí pronto, aí você reduz o número de assassinos. Exatamente. O Não, Cruz, diz velho, aí, porque por que se não matarem o pode? Coringa eu não tenho mais conteúdo, velho. Aí eu vou ficar pobre. Ah, tá. Agora faz Já sentido. pensou? Já parou pra pensar nisso, velho? Já pensou o que que eu vou fazer sem o Coringa? O Batman pode ter 35 vilões, mas esses 35 vilões só servem pra no último vilão ser o Coringa. É Ah, só pra mas isso aí que ele ele serve. podia sair de Gotham, né? E explorar novas cidades com outros crimes. Não, mas aí os No Rio malucos de invadiram a Janeiro, cidade junto com dos o Capitão malucos, velho. Nascimento, imagina. Caraca, imagina, velho. Fazer Nossa. logo a trilogia. Então, gente, o que vocês acharam dessa história aí? Vocês acham que eu falei alguma besteira quando eu falei que o sofrimento é pior que a morte? Travou e eu não entendi nada. Não, não, acho que não. Faz Poxa, sentido. Morto você não sente nada. Oxi, simples. Resumiu deixa eu ver bem, o que, concordo. deixa eu ver o que o Enzo acha que eu explico pro gordo. Eu concordo com isso daí que vocês disseram. Aliás, eu vou só falar um negócio aqui sobre a pergunta anterior e essa que vocês fizeram, do dilema de matar o Coringa e do dilema do trem, que eu percebi uma pequena diferença. No dilema do trem, você não tem escolha, no sentido de que é inevitável. Sempre vai acontecer, independente do que você faça. Então, nesse caso, realmente a circunstância vai te mudar. Não, você não vai ter escolha. Você vai ser obrigado a ser alguém que você não é. O Coringa, do contrário, você tem escolha de não fazer aquilo. De se posicionar de uma maneira que você acredita que é melhor, que vai trazer a sua máxima felicidade. Então, é bem importante que a gente faça essa distinção, né? Porque às vezes a gente pensa que é a mesma coisa, que é, matar um vilão, por exemplo, é certo, e que não deixar de salvar a maioria vai ser errado. Quando na verdade não. A situação vai te fazer ser uma pessoa que você não é. Só isso mesmo. Comentário que eu tenho deixado. Cara, faz muito sentido. Faz muito sentido. O que eu consegui pegar bem do que você falou é que assim, você não precisa necessariamente matar o Coringa, né? Exato. No É uma trem sim, escolha no sua. trem você ou você desvia ou não. Uhum. Agora, faz muito sentido o que você disse, concordo muito. Você pode prender ele numa caixa e jogar ele no mar pra ele não pegar ninguém? Pode. Você vai matar ele desse jeito? Vai, eu acho que eu não tenho um exemplo muito bom, mas você pode prender ele, por exemplo. Numa prisão que não seja o Asilo Arkham, pelo amor de Deus, porque ele sempre foge de lá. Bota ele numa E é prisão aqui no exatamente por Brasil isso e é que nóis. que o dilema do trem é um dilema. Enquanto É, que o que a gente tá falando do Coringa, na verdade, não é. Simplesmente uma questão pessoal do Batman, nesse sentido. Se o cara quer jogar com o pinhão. Ah, ô mas gordo, você é mó egoísta, né, Cruz? Ah, é, deixa eu Cruz. ser, tio. O seriado é meu. Você E fica os aí, ah caras não, querem meu botar código ordem de nas minhas ética, enquanto coisas, esse monte gente. de NPC morrendo. Coitado dos NPC. Ah, pelo amor de Olha, Deus, eu não falta de sei se respeito. alguém que não seja a gente vai escutar isso, mas como a intenção, parte da intenção é que escutem, o Cruz é o Batman. Desculpa, Não Cruz, fala te isso, revelei pra toda a gordinho. internet, mas tudo Não, bem. não. Aí você avacalhou a situação. Agora já era. Edu, mano. Tá bom, o Cruz não é o Explanou o Batman. cara. Pronto, problema resolvido. Obrigado, Edu. Salvou O minha Enzo é o pele. Batman. Pronto, Cruz, esconde Isso. Pronto. sua identidade. Isso aí, velho. Pra cima dos caras. Então, gordo, o que eu tava falando lá é que quem disse? Por que torna certo você dizer que matar alguém é ruim, necessariamente? Sabe, independente da circunstância. E aí eu dei o exemplo que morto o vilão não vai sentir nada. Claro, tudo bem, você pode sentir uma dor bem zoada antes de morrer, mas tudo bem. Só que. Ignora essa parte. Ignora essa parte. Só que ele morto, cara.
vai poupar o sofrimento de muitas pessoas que ficam vivas e continuam sofrendo. E morto, ninguém tem problemas morto, né? Ninguém sofre morto. Agora vivo sim. Por isso eu concordo muito com essa frase. Que morrer é fácil e continuar vivo é difícil. Tanto que se a gente for levar até por um ponto de vista físico, é realmente mais difícil, sabe? Juntar energia para se manter num estado onde a entropia não consome seu corpo. É difícil fazer isso. É muito mais fácil você ficar ali paradão, suave, sem gerar energia, sem ter problema de captar nada do ambiente para poder gerar essa energia e deixar virar uma parte do universo que só segue as leis e pronto. Mas voltando para aquela linha que eu tava falando, nesse sentido de você tirar esse peso, esse estigma que a gente tem de que matar realmente é uma coisa ruim, não tem por que não matar o vilão. É que o matar é uma. Aí, com base no que a gente falou agora, o matar é uma solução bem radical, né? Mas que a gente sabe que tem certeza de que vai cessar os problemas do vilão. Talvez, sei lá, dar um tratamento psicológico pro cara ajudaria muito mais. E não precisaria tirar a vida dele. Mas a gente sabe que ainda tem um risco. Morto ele não pode fazer nada. Isso aí é fato. Realmente. Eu concordo com a frase, cara. O é fácil. Essa frase é sensacional. Mas ó, eu lembrei do que eu queria falar. Eu acho que vocês vão gostar, porque acho que vocês, assim como eu, não sei. Mas eu gosto muito, acredito que vocês também, porque acho que vocês ficam um pouquinho empolgados nesse debate. Determinismo, mano. Nosso velho amigo, nosso velho anti-LC, né? O cara que sempre nos ameaça de vez em quando, mas que a gente gosta de encontrá-lo porque a gente é trouxa. Eu tava pensando naquele caso que eu comentei da Correção, Guerra Civil. Oi? masoquista. Oi? A gente não é trouxa, a gente é masoquista. É, é. Mas Pode o continuar. Determinismo é um cara legal, cara. Ele é um cara muito legal. Eu gosto dele, apesar de tudo. O que eu tava querendo dizer é que eu dei aquele tempo da Guerra Civil 2, né? Que o cara ele conseguia prever os atos dos vilões. E aí teve aquela. Tá, não vou explicar de novo, vocês lembram. Só que é uma coisa meio complicada, eu fiquei pensando nisso agora, cara. Eu acho que se essa visão que o cara tem é uma coisa. É uma coisa meio complicada, né? Porque se é uma visão do futuro, quer dizer que ele vai acontecer. Como que você vai impedir o cara de fazer aquilo ali que já tá determinado? Isso é meio, cara, é meio bizarro. Porque assim, eu lembro que o time que ficou contra não tem por que ficar contra. Eu acho que isso é meio. Eu acho que isso é muito fato, né? Na verdade, eu não apresentei nem raciocínio certo, mas tudo bem. Vou apresentar agora. Esqueçam o que eu falei até agora. O time que ficou contra não tem por que ficar contra. Porque se aqui, considerando que ele prevê realmente de verdade o futuro, aquilo ali vai acontecer. Então a questão não é se o cara fez ou não. Você sabe que ele vai fazer. Você tem essa informação. Então por que não impedir? Eu seria do lado dos caras que usariam o poder para prender os caras antes de eles fazerem. Por quê? Porque se o poder dele realmente funciona, ele dá as condições de hoje, sabe determinar que o cara vai fazer aquilo ali. Só que aí entra o que eu falei antes. É meio estranha essa história, né? Do cara já saber o que o que o outro vai fazer e você achar que pode impedir. Porque aquilo ali for realmente determinado a acontecer, não tem como você impedir. A única coisa que o cara fez pra você foi avisar que aquilo vai acontecer. Mas se ele teve a visão de que aquilo ali vai acontecer, não tem como você mudar. É tipo visões da Raven, lembra? Que ela tinha a visão, tentava Exatamente. impedir que a visão acontecer, tentava impedir a visão de acontecer e acontecer a visão porque ela tentou impedir. Ia acontecer de qualquer maneira. Se ela não tentasse impedir, também aconteceria. Por quê? Porque é determinismo, cara. Isso, cara, é isso que eu pensei. Talvez o fator ativante para o cara fazer aquilo, para o cara ficar com raiva de alguma coisa e fazer o crime, seja só o fato de você tentar impedir sem ele ter feito nada. Por exemplo. É muito verdade isso Paradoxozinho. aí. A gente entrou em problema de tempo aí, né? Mas é só um comentário que eu acho que vocês iam gostar. E eu acho que é bem interessante isso, porque determinismo é uma coisa bem doida, né? Se a gente for parar pra pensar. Ela tem umas Demais. implicações esquisitas. Quando a gente vê assim num quadrinho, a gente, tá, beleza, o cara previu o futuro. Mas tem uns impactos muito maiores. Inclusive, cara, eu acho muito doido. Vou fazer esse comentário rápido. Em Harry Potter, acho que eu já. Vocês já assistiram os filmes, eu não acho que ninguém se importa de spoiler, né? Não. Assisti todos. Então, Beleza. pra mim tá de boa. Caso alguém esteja escutando isso aí e não tenha lido Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, não escute isso aí. Pule para o minuto. Não sei como você vai...
Não sei como você vai fazer pra não escutar isso aí, talvez eu te ajude, talvez não. Isso não depende de mim, depende do Eduardo do futuro. Então Pule se para o vira minuto aí. informado na descrição do podcast. Se é que você vai ter acesso a ela. Mas tudo bem. Esquecendo isso. Cara, é meio bizarro porque assim, o Harry, ele tava prestes não morto, prestes a perder a alma pra um dementador, do nada aparece um cervo prateado e expulsa os dementadores de lá. Quando É você o tava patrono lendo, dele, é o você tava patrono da vendo mãe pela visão dele, do hein? Harry. Oi? Esse servo aí é o patrono da mãe dele, que é o mesmo do Snape, que é o É, príncipe. cara. História triste essa aí, hein? Toda vez que eu lembro eu fico muito triste, mas Harry tudo Potter é bem, muito brabo. tudo bem. É, triste. Mas vamos lá, vamos lá. Tristeza da parte. A gente depois descobre que era o Harry que tava fazendo o patrono. Mas na hora a gente não sabia. Mas não interessa se a gente sabia ou não. O que importa é o seguinte: o fato do Harry do futuro estar lá modificando o passado implica na definição de viagem no tempo em Harry Potter que o Harry do presente, que foi salvo pelo Harry do futuro, vai ter que se tornar o Harry do futuro pro Harry do passado. Acho que vocês conseguiram entender o que eu quis dizer, né? O Harry que acabou de ser salvo, ele obrigatoriamente, para cumprir o determinismo, ele vai ter que salvar o Harry do passado. Tudo bem que não é exatamente Harry do futuro e Harry do passado, porque é uma única linha do tempo. Mas o que importa, o que eu quero dizer é simplesmente que se acontecer algum evento futuro que você sabe qual é, e ele é determinado para acontecer, você no presente vai ter que realizá-lo, de qualquer maneira. Isso implica em determinismo. Ninguém pensa nisso, né? Só que o fato de você ter do Harry ter sido salvo por ele mesmo no futuro, em tese, né, implicaria que ninguém em Harry Potter tem liberdade. Por conta do determinismo. Talvez todo mundo tenha perdido a liberdade no momento em que o primeiro cara usou um vira-tempo, né? Isso é interessante. Mas isso aí não dá pra gente saber. Ah, Gordo, você saiu e voltou. Eu falei que uma coisa que eu acho que você vai gostar, que assim, talvez antes da primeira pessoa usar um vira-tempo, todo mundo tinha liberdade, mas a partir do momento que ele usou pela primeira vez, ele transformou o universo inteiro em determinista. Então, mas por quê? Eu vi essa parte. Por quê? Você Eu ia fazer viu? pergunta, só que eu vou ligar. Ah, tá. Oi, Edu, tá me ouvindo? Então, porque assim, uma vez que você faz a viagem pro passado, pensa que é uma linha do tempo contínua. Então você agora aqui no presente vai estar convivendo em algum momento com você do futuro, só que você sabendo ou não, entendeu? O que importa é que assim, quando você decide voltar pro passado, em tese, você quando aquele passado que estava acontecendo, você já estava lá, pela linha do tempo de Harry Potter. É assim que funciona. Mesmo que você não tenha se visto lá. Que foi o que aconteceu com o Harry quando ele tava indo na cabana do Hagrid, se eu não me engano. E ele, depois que ele viajou no tempo, ele viu. Ele se viu lá. Só que enquanto ele tava lá da primeira vez, ele não viu que o Harry do futuro tava vendo ele. É isso aí, tipo, da primeira vez que você faz a viagem pro passado, você volta para aquele passado que você já passou por ele, mas que quando você tinha passado por ele, você não sabia que você ia voltar. Mas, Mas por Edu, você ter voltado é determinismo. a questão é que assim, ele vira determinismo porque você volta e faz ele ser um determinismo. Não é? O O Harry fato do de você passado. voltar faz ele ter um determinismo. Mas porque você quer que ele seja. Aquele momento É, específico, apenas. Porque, por exemplo, o Harry voltou porque ele queria que quer dizer, que no passado dele, alguém salvasse ele dos dementadores. Peraí, só um uhum. minutinho. Mas, Edu, eu concordo plenamente com você nesse sentido. Porque se meu eu do futuro interage com o meu eu do presente, necessariamente o meu eu do presente, em algum momento do futuro, terá que interagir com o meu eu do passado, que na real é o meu eu do presente no momento que aconteceu. É. Isso É por isso que a tipo, é um dia viagem no tempo determinado não pra funciona acontecer. assim. Lembra do Ultimato? O Hulk falou muito verdade. Quando você vai para o seu passado passa a ser seu futuro. E quando você volta, o teu presente não é mais teu presente. Ele é o futuro do seu passado, que agora é seu presente. Então, se você alterar o seu futuro, não vai alterar o seu passado, que não vai alterar o seu presente. Logo, se você voltar e alterar alguma coisa, não necessariamente você vai alterar alguma coisa do seu presente. Porque na real você está alterando o É, futuro. essa história de dividir em linha do tempo resolve muitos problemas. Você não tem problema de cronologia quando você
troca de linha do tempo. Por isso que, gordo, viagem no tempo em Dragon Ball não tem problema na sua estrutura. Talvez tenha na construção da história, que eu ainda acho que não tem. Mas não tem problema na sua estrutura, porque é a mesma do Ultimato. Você vai pra outra linha do tempo e não altera nada e não tem paradoxo. Você pode matar seu avô, que você só não vai nascer naquela linha do tempo. Não tem paradoxo do avô nesse caso. Ah, que bacana. Entendi. Na real, você pode até nascer, você pode até não nascer numa linha do tempo, mas não é que vai ser contado. Uhum. Então, eu voltei, E mas talvez. eu perdi o fio da meada. Então, Ah, não você lembro tava mais. falando que não sabe por que você viajar no passado seria determinismo. Claro que seria, porque pensa que você teria que estar naquelas condições específicas que você estava no futuro para voltar ao passado. Então, tipo, todo o universo tem que colapsar naquela situação que você viajou para você poder viajar, entendeu? Não basta só você fazer as coisas. Porque se você concorda que se, por exemplo, em tese, um átomo tiver diferente no universo quando você viaja, já vai mudar as coisas? Uhum, É isso, entendeu? entendi. Não é só você que vai voltar e que vai tornar tudo determinista. É o universo inteiro que tem que se moldar para que você possa tomar aquela decisão. Pra voltar no passado. Cara, é meio bizarro. Talvez eu tenha que pensar um pouco mais sobre isso pra ver se consigo, tipo, assimilar direito e passar direito pra vocês, mas a ideia é mais ou menos essa. Gente, Hum, eu tava vendo esses dias um paradoxo do temporal que fala bastante desse determinismo e que meio que quebra a lógica. Porque imagina, eu imagino que você já tenha ouvido até. Mas vamos supor que você, no presente, você volte no passado e mate seu avô. Assim, pela teoria do determinismo, você teria que voltar para fazer exatamente isso, para voltar no tempo. Mas isso não seria possível, porque você estaria morto, que o seu avô não nasceu, porque o seu avô, na verdade, morreu. Então, meio que, tipo, é para ser determinista, só que não vai acontecer, porque não tem como. é. Isso é um ótimo paradoxo. Na verdade, foi nele que eu usei a referência pra falar que você pode voltar em outra linha do tempo e matar seu avô, que não dá nada. Porque se isso acontecer na mesma linha do tempo, dá esse problema do paradoxo do avô. E um comentário pequeno, não sei porque eles escolheram um avô, né? Poderiam ter escolhido o pai, que é uma coisa muito mais próxima, mas tudo bem. O cara que pensou escolher um avô. Mas beleza. É verdade, né? Qualquer coisa. Mas é legal esse paradoxo, cara. Ele mostra que, tipo, não faz sentido a gente pensar em viagem no tempo em uma única linha. Viagem pro Sim. passado, né? Porque pro futuro a gente sabe que dá, é suave, relatividade, pá. Mas, ó, a gente já passou muito tempo nessa história da moralidade de matar vilões. Eu queria entrar em um detalhe legal também, que acho que é o último grande que eu consigo me lembrar agora, que ainda vai nessa linha dos heróis e não sei o quê, que é a questão de quem salvar. É uma coisa que eu vi um vídeo no Nerdologia que fala sobre isso. Eu devia ter passado o vídeo pra vocês, ou isso foi falha minha. Devia ter passado o link do vídeo pra vocês darem uma olhada antes da gente entrar aqui. Mas basicamente é o seguinte: pensa o Superman, ele tá na fronteira de duas cidades. E aí, dois doentes que não tem o que fazer da vida resolvem tacar uma bomba em cada uma das duas cidades que ele tá por perto. Ou não é exatamente isso, mas é o jeito que eu vou construir pra vocês pra construir a mesma decisão que eu vi no vídeo do Nerdologia. Só que aí o que acontece? Ele tá salvando uma menina que tá caindo de um prédio. Nesse lugar que ele tá. Aí ele descobre, depois de estar salvando a menina, ele descobre, depois que ele tá com a menina nos braços, ele descobre que as bombas estão caindo nas cidades. Ele escuta com a super audição dele. Por que ele não escutou antes? Não interessa, porque eu tô construindo enunciado pra ficar desse jeito. Porque o que importa não é isso, o que importa é o que eu vou falar agora. O que ele faz? Ele salva a cidade A ou a cidade B? O que poderia levar ele a tomar essa decisão? E aí, ou piora a situação. Caso ele queira salvar as duas cidades, é possível. Só que ele tem que pagar um preço pra isso. Ele tem que largar a menina. Não, desculpa, largar a menina. Tem que jogar a menina em uma das duas bombas pra impedir que a bomba caia em uma das cidades enquanto ele salva a outra. O que ele faz? Deixa uma cidade inteira morrer ou mata uma menininha? Mano, Essa é braba, cara. se eu fosse Você o considera que a Superman, menininha pode reconstruir a cidade? Como é que é? Se você considera que a menininha pode reconstruir uma cidade, agora se você considera que ela é só mais uma, mata a mina.
que você ia falar, gordo? Eu ia falar que se eu fosse o Superman, eu diria. Quer dizer, eu largaria a menina no chão mesmo, nem salvaria ela. Diria, eu sou de outro planeta, não tenho obrigação nenhuma de ficar tratando desses loucos que tá com bomba, tá legal? E E sairia do embora. planeta. Ir embora. Sensacional. É uma sábia decisão. É só eu mandar o meu nome é Ari, eu não tô nem aí. O que você acha, Enzo? Cara, eu acho difícil. Eu não sei se eu adoto a postura do gordo, mas Em assim, tese é a mais fácil, né? tipo, o Mas problema não é meu. assim, o gordo ele falou uma coisa e eu achei que ele ia entrar nesse cenário que eu ia falar agora. Eu ia até xingar ele. Mas pra mudar um pouquinho as coisas, ele pode. Não, eu mudo o cenário, né? No caso, ele escuta as bombas antes de salvar a menina. E aí ele percebe que se ele deixar a menina se estrepar no chão, ele consegue salvar as duas cidades. De boa. É diferente dele pegar a menina e tacar numa bomba. Só que você percebe que é a mesma coisa da história do dilema do trem, acho que vocês vão lembrar, né? Da questão de puxar uma alavanca e empurrar um cara muito pesado. Empurrar. Uhum, sim. É a mesma história. Mas é interessante também. Porque eu acho que vocês imaginem vocês como sendo o Superman. É muito mais tranquilo pra vocês deixar a menina cair, se estrepar e salvar as duas cidades do que pegar e tacar numa bomba. Mas o efeito é Com o mesmo. certeza. O Mas efeito as é perdas. exatamente o mesmo. É vísceras de menininha voando por aí. Mas cara, é interessante. É uns dilemas que, assim, eu não vou passar muito tempo aqui debatendo eles, até porque eles são bem conclusivos, né? Eu acho que não dá pra gente ganhar em nada. Porque é realmente um dilema, cara. Na hora que você passar por ele, assim, você vai ter que decidir rapidamente por um dos dois. E depois conviver com o peso da ação que você tomou. Sabe? Com o sentimento de culpa de eu ter explodido a menina ou de ter deixado uma cidade estourar ali. Mas eu acho que, voltando para toda a história de arte, que é da onde a gente começou isso aí, é interessante que aquilo que a gente falou ontem, né? E trazendo para hoje, dado todo esse contexto, é que a arte ela pode representar muito desses problemas que a gente sabe que nunca aconteceria na vida real. No caso, eu falo do Superman, por exemplo. Nunca aconteceria uma coisa dessa, mas que serve como cenário pra gente testar as coisas. Por isso que é interessante que ela seja a arte converse com a gente. Pra quê? Pra que a gente consiga enxergar esse dilema no mundo real. Que é aquilo que a gente tava conversando antes e ligando com o que a gente falou agora. Dá pra gente colocar dilemas lá. É aquilo que a gente conversou ontem do Thanos, né? Com a teoria do Malthus. Uma coisa é você explicar a teoria do Malthus, outra coisa é você colocar um maluco roxo que pensa do mesmo jeito que o Malthus e que mostra para as pessoas como que uma possível alternativa de alguém que segue essa mesma teoria. Sabe? Os recursos não dá para todo mundo, mata. E aí, essa é a teoria do Malthus, né? E a partir disso ele mata metade do universo. Isso é interessante. E aí? O que vocês acham? Tem algum comentário antes da gente passar pro próximo tópico? Nenhum. Também não. Beleza. Uma coisa que eu fiquei pensando muito, muito mesmo, é que assim, mais uma. O próximo tópico, mas a gente continua nesse cenário da fantasia e da ficção. Quando a gente é moleque, cara, talvez até hoje, a gente fica pensando quão legal seria viver no mundo da ficção. Eu não sei se já aconteceu com vocês, eu tenho quase certeza que já, né? Mas como eu não sou vocês, eu não sei. Viver, sei lá, no mundo do Harry Potter, viver no mundo dos Vingadores, no sentido de tipo, ser um bruxo ou ser um herói, ou ser Ah, um cara, eu sou grande o cientista Batman, que então, pode fazer tipo, algumas coisas, ou ser um Saiyajin, cara. Imagina que da hora ser um Saiyajin. E eu fico pensando se seria realmente legal viver uma vida dessa. Aí eu queria ver o que vocês acham da gente levantar algum cenário de algumas obras que a gente curte e parar pra pensar se realmente seria legal viver lá. O que você tinha dito, Cruz? eu disse que eu já sou o Batman, então eu não me imagino fazendo isso não. É, quando você tem esses privilégios. O Edu, Quando você já é um herói, você não precisa disso. É. Oi. é, eu diria que depende, cara. Porque depende do mundo fantasioso em que eu quereria viver. Porque eu, por exemplo, poderia querer viver. Poderia querer ser o Thanos.
um cara com um ideal super incrível, porém que leva uma tristeza e uma história muito triste por trás de tudo. Ou então poderia ser, por exemplo, o carinha que vive no planeta do Thanos, que é lá um cientista incrível que ajuda toda a sociedade. Depende do quanto peso você adquire, quer dizer, pelo menos pra mim, né? Do quanto peso eu adquiriria sendo um super-herói. Hum, Porque, por exemplo, mano, você não vê o Goku triste por matar o Freeza. Quer dizer, por não matar o Freeza, no caso, né? Você não vê ele triste por isso. Por quê? Porque no final ele salva todo mundo. Por quê? Porque o Goku é super apelão. Ele não carrega muito peso. Ele continua sempre feliz, sempre com os amigos e posteriormente com a família dele. Agora, por exemplo, o Batman. Mano, foi quando mata o Kuririn, desculpa, não resisti. agora, por exemplo, o Batman. O Batman carrega um puta peso, tá ligado? Porque ele continua sendo humano. Batman é um lascado, cara. O Batman, seja nos quadrinhos, nos filmes, ele sempre carrega um peso, né? O Mano, Batman é é o cara, foda. é a criança que quer brincar com coisa que não pode. E aí, Só que ele é tipo, os rico. caras querem falar, Pior é ser o vou Miranha, que brincar. ainda passa por tudo isso e ainda é pobre. É pobre, exatamente. Exatamente. Tipo, olha o Tony Stark, velho. Ele passa por tudo isso, é rico e tem, sei lá, uns robozinhos que ajudam ele, pronto. Ele é gênio, bilionário, playboy e filantropo, parceiro. Você não vê ele Não é triste. só É, Você rico, que é não vê um ele não é triste. só jovem rico. universitário que tem que trabalhar de fotógrafo tirando foto dele mesmo, mas fingindo que não tá tirando foto dele mesmo. Proteger a tia O que May. dificulta o trabalho dele 2 vezes. É. Proteger a tia May, correr risco de morte todo dia. Não deixar ninguém descobrir que ele é o Homem-Aranha, porque senão a tia May e a Mary Jane morrem. Mano, Miranha, cara, o Miranha é uma desgraça, cara. Mas mesmo assim, cara, deve ser. Então, é nesse ponto que eu queria chegar, velho. Porque eu fico pensando. Véi, imagina que da hora você ter. Você poder escalar uma parede e sair por aí se balançando em teia, velho. Isso deve ser muito da hora. E sair descendo porrada em um maluco que voa num planador. Que não é um planador, como o Gordo me ensinou há uns 2 anos. É um drone. De nada. Por estragar sua Então, infância. mas aí, mano, isso entra muito naquilo que o Enzo falou e que é outro assunto que a gente gosta de entrar sempre aqui, que é a famosa qualha, né? Pra mim, sou um maluco que tá sentado numa cama olhando pra tela de um tablet, deve ser muito da hora ficar por aí voando, não voando, se balançando em teia e dando soco na cara de um maluco fantasiado de doente. Deve ser muito da hora. Só que pro Miranha que tá ali correndo o risco de morrer, não deve ser tão da hora assim, né? É uma questão de percepção. Realmente. Por mais que ele pareça bem feliz fazendo aquilo, viu? É, né? Esse ponto que eu ia bater agora. Se ele não, se ele, de alguma maneira ele não tirasse felicidade ou não reduzisse a tristeza dele, ele não estaria fazendo isso. Eu não vejo que o Miranha carrega, por exemplo, a identidade dele como um fardo. De certa forma, eu percebo que ele gosta quando eu leio os quadrinhos e assisto os filmes. Porque eu Sim. não Ô, vejo ele Edu, falando, vou ter que sair pra dar socão na cara do Duende de novo. A não ser quando ele mata a Gwen Stacy. Aí ele fica 485% pistola e deve ser uma merda ser Homem-Aranha quando sua namorada é morta por você ser um Homem-Aranha. realmente, aí é meio complicado. Edu, Hum, eu acho que vocês vão começar a falar que eu idolatro esse tal de Isaac Ness, mas eu tenho que comentar sobre ele de novo. Tem ele é um vídeo brabo, dele mano. sobre. Ele é muito brabo. Tem um vídeo dele sobre Homem-Aranha, não tem? Você já assistiu? Não, você nunca assisti não, mano. Vou ver. É, assista. Ele fala um pouco sobre isso, não vou entrar muito no assunto, porque eu acho que não em si encaixa, mas não tanto. Sobre como tem um quadrinho do Homem-Aranha que é totalmente ambíguo. Ele deixa um sentimento ambíguo na pessoa, tanto no leitor quanto no próprio Homem-Aranha. Porque no final, dando um spoiler aqui do quadrinho que vocês nunca vão ler, eu acho. No final do quadrinho. Meu Deus, minha casa do nada vira um escarcéu. Peraí. Tá, continuando. No final do quadrinho, o Homem-Aranha, ele quase foi morto pelo vilão. Porém, o vilão deixou ele vivo. Que nem os heróis fazem com os vilões. Ele teve uma piedade ali. E só pra se divertir mais um pouco depois, não foi bem uma piedade, ele deixou o Homem-Aranha vivo. E aí, tanto ele, quanto a Mary Jane, que já sabia que ele era o Homem-Aranha, quanto nós, os leitores, ficamos com aquele sentimento de tipo, nossa, cara, que quadrinho foi esse? Era pra ele estar morto agora. Eu não gostei desse quadrinho. Porém, tudo acabou bem. Tudo ficou bem no final. Ele continuou sendo o herói que no final dá tudo certo. Porém, era pra ele estar morto. Como assim? Tipo, dá esse sentimentozinho de ambiguidade, sabe? Hum. É E o aí, do Craven que ele enterra o Homem-Aranha vivo?
Eu não sei, cara. Eu não sei. Você lembra Eu não disso? lembro. Você lembra que isso acontece? Mano, enterra o Miranha vivo, velho. O Craven enterra o homem. O Kraven é brabo, né, mano? Caraca. Eu acho que o Edu caiu de novo. Mas o que importa é que o Kraven é brabo. Realmente. Eu acho que o problema é o Edu e eu. Esse Discord fica trolando. Alô? Aí, galerinha. Agora? Eu vou cair. Ah, mano, eu tava falando, e não sei, pode parar de me ouvir. O Edu, eu continuo não te Edu, você ouvindo, tá com o cara. dedo no microfone, cara. Eu acho. Ah, tá, de novo. Tá. Agora tá me ouvindo? Sim, sim. Eu não sei que parte vocês pararam de me ouvir. Cara, A parte faz que um o Cruz tempo falou aí. que o Craig é brabo. É, você tá falando do Craven. Ah, tá, ele enterra o Miranha vivo, mano. E Ele é se muito passa por brabo. Homem-Aranha. É muito da hora, velho. Depois ele se mata. É um desgraçado. Depois eu lembro que na capa do quadrinho é só a mãozinha do Miranha saindo assim do túmulo, velho. É muito da hora. Street Peter Parker. É muito brabo. É, mano. Ah, pessoal, inclusive, ele fala que em um dos filmes do Homem-Aranha acontece a mesma coisa. Por mais que. É que assim, na verdade não acontece a mesma coisa. É que tem uma cena que parece que é o final, que é o Homem-Aranha lá, conversando com a Mary Jane, e do nada ele ouve alguma coisa e vai salvar a pessoa que tá sendo. Que tá correndo perigo. E aí você pensa, nossa, ele se balançando pelos prédios, essa é a cena final, olha só, o herói do filme. Mas depois, um pouquinho depois, aparece a cena da Mary Jane sozinha, olhando pela janela. É, o final de Homem-Aranha E 2, é muito da hora. isso, e ela tá triste, ela não tá feliz. Por mais que seja um herói, continua sendo aquela realidade. Ele nunca vai poder balancear as duas vidas. É verdade isso aí. Por mais que ele goste da Ah, vida de cara, mas herói, eu não ligo pra Mary Jane não, cara. mano. Eu acho da hora ele se balançando. Sinceramente. Eu não ligo não, mano. Mas Edu, voltando pro nosso debate de se a gente gostaria de ser. Imagina só, você preferiria ser um Homem-Aranha da vida, que é um. Quer dizer, não, é que na nossa visão, né? Você gostaria de ser um Homem-Aranha da vida. A questão é que, para ser um Homem-Aranha da vida, você vai ter que perder boa parte da sua vida pessoal e vai ter que fazer um mau trabalho como vida de herói. Porque não dá pra balancear os dois, velho. Simplesmente não dá. A não ser que você seja rico e faça que nem o Tony Stark. O Eu que não é, sou né, o velho? Homem de Ferro. Pronto. Aí acaba. É, porque quando o Homem-Aranha falou que ele era o Homem-Aranha, a Tia May morreu, né? E ele perdeu o casamento dele, cara. Não sei se você sabe dessa história, mas ele perdeu o casamento. Continuando a falar como o Miranha é zoado antes de a gente voltar pro nosso debate sério, o Homem-Aranha tem que fazer o pacto com o Mephisto pra poder perder o casamento dele e recuperar a Tia May. Isso porque ele revelou a identidade dele. É, o bagulho é doido, velho. Esse Miranha é triste. E Caraca, mano. ele não recuperou até hoje o casamento dele. Não sei se você sabe, mas ele casou com a Mary Jane nos quadrinhos. É Não triste, sabia. é triste. Cara, deixa eu ver um outro exemplo. Viver em animes, cara, não sei se seria muito legal não, né? Parça, eu ia muito viver no Naruto e ia ser o Itachi. Muito brabo. Não sei, se eu vivesse num anime. Eu seria o Naruto pra ficar falando Datebayo. Só pra isso. Cara, não sei quem eu seria se eu vivesse num anime. Vai ser Você muito vivendo no clichê. Dragon Ball, você vai ser o Vegeta. Vai ser da Por hora, quê? cara. Isso que eu tô falando, João. Só por isso. Não, só que não faz muito sentido, o Vegeta é muito baixo, Cruz. O Vegeta tem 1,60 m. Ô, tem 1,60 m aí. É, tá tirando, mano. É, Ah, então, tá. Os mano. caras ofendiam. O Enzo é muito alto, cara. É que a gente tem que. A altura a gente compara de acordo com o referencial, né? Isso aí. Então, para muitos referenciais do tipo células e formigas, o Enzo é gigante. É verdade. Uma boa análise, uma boa visão de mundo. Ô Enzo, na moral, eu chutava a canela deles, velho. Nossa, mano. Os O caras cara não zoa ofendem eu, de mano. O graça. cara zoa eu. Voltei. Bom, então. Tá bom, eu fico quieto, relaxa. Eu falo baixo. Desculpa a interrupção, gente.
Eu tenho que falar um pouquinho mais baixo que a galerinha vai dormir. Pelo menos enquanto estiver aqui em cima. Agora que eu acabei de descer, não tem mais problema. Agora sim, voltando a falar sobre. Só pra terminar, porque não dá pra gente ficar pensando em muitos cenários. Mas eu gosto de pensar dos de luta também, né? Quando você tá assistindo o Goku descer o couro no Freeza, é da hora. Mas quando você sabe que na perspectiva do Goku ele perdeu o melhor amigo dele, tá preso num planeta que vai explodir, ele não tem como voltar pra Terra, o bagulho é doido, né? Entra naquilo que o Enzo falou. E naquilo que a gente discute bastante sobre Qualia. Então, assim, resumindo essa história toda de seria bom ou não viver nos universos da ficção, eu achei um exercício muito legal da gente fazer, sabe? É muito da hora, a gente para pra pensar, principalmente com os universos que a gente mais gosta. Só que a gente tem que levar em consideração todos esses pontos que a gente levantou aqui agora, né? Eu acho que o mais legal de tudo é sempre pensar, né? Viver no universo da Marvel, seria legal você ser um Homem-Formiga ou um Thanos da vida. Eu sei que isso talvez seja coisa de quem não tem o que fazer, né? Mas é um ótimo exercício pra você fazer numa aula chata. Então, fica a dica aí. Mais um comentário? Esse tópico tá finalizado por enquanto. Enquanto vocês não falarem nada. Nenhum. Deixa eu ver. Ontem a gente discutiu sobre como a nossa percepção afeta o consumo das obras, né? Quando a gente fez a análise da música. Sim, sim, sim. Uhum. Basicamente, quando sugeriu a mudança na equação, e quem não tava lá vai perder a referência, não vou explicar tudo de novo. Talvez. Não, deixa pra lá. Agora deixa eu ver mais alguma coisa legal. Isso é muito bom, cara. Esse debate ele vai para uma linha mais. Mas seria interessante ter o Joãozinho aqui. Mas parar pra pensar por que a gente gosta dos personagens que a gente gosta. Eu não sei, eu vou dar um Porque eu exemplo. sou religião. Tudo bem, mas tirando o Batman, Cruz. Pega um personagem que você gosta aí, tenta pensar por que você gosta dele. Às vezes é meio difícil. Principalmente quando a gente para pra pensar por que a gente gosta de alguns vilões. Aí que o bagulho fica mais complicado. Tem um vídeo de um canal muito bom que chama Minutos Psíquicos que fala sobre isso. E ele deu uma quebrada no tema, sabe? Mas eu acho que ainda dá pra gente discutir bastante, como vocês não viram ele ainda. Por que será que a gente gosta de uns malucos que, sei lá. Por que você gosta do Coringa? Sabe? É esse tipo de coisa. Calma, Edu, onde você viu isso? Eu perdi. Minutos psíquicos. Eu vi a resposta desse vídeo. Eu lembro que eu conversei isso com o Pereira no passado, mas eu saiu um vídeo que dá essa resposta esse ano. Eu passo o link pra vocês, relaxa. Passo o link. Que legal. Mas eu quero saber a opinião de vocês, principalmente antes de assistir o vídeo. Olha, Edu, eu não sei pro vilão, mas pro herói eu tenho aqui uma ideia. Que Eu é acho que isso? você gosta de um personagem, principalmente porque ou você se identifica com ele, ou você gosta de um tema que ele, assim, ele trata, ele gosta, ele se aprofunda. Então, por exemplo, eu gosto do Homem de Ferro, mas eu gosto principalmente das cenas em que ele faz ele desenvolve o projeto do Homem de Ferro. Eu acho isso daí, tipo, a parte mais sensacional de toda a história. Que é quando ele começa a pensar em coisas assim que ninguém pensou antes. Ele começa a resolver alguns problemas também muito, muito punk, assim, que, tipo, nem a polícia resolve. Enfim, são essas tiradas dos heróis que eu gosto. Mas por quê? Porque eu gosto desse tema. Eu gosto de solução de problemas difíceis. Então, eu vou mais para essa linha de identificação mesmo. E dos vilões, cara, eu tava pensando aqui. É, eu acho, por exemplo, o Darth Vader. O Darth Vader é um vilão que eu gosto. Mas de vilão e dentre os vilões que tem, ele é um vilão que eu gosto. Não é que eu gosto dele, da pessoa que ele é, mas eu gosto pelo menos do papel que ele exerce, da importância que ele tem pra série. Então, não é questão de identificação agora. É mais questão de. é, Não sei como explicar, cara. É difícil. É o valor do personagem pro que ele representa. Exato. Eu sei como É de que exemplificar forma ele isso. executa. É tipo assim, imagina, a gente não consegue imaginar
Um Homem de Ferro que não seja o Robert Downey Jr. Você não consegue imaginar um vilão pro Star Wars que não seja o Darth Vader. Exato. Uhum. Tanto é que foi muito difícil eu me acostumar com o novo vilão que eles escolheram pro Despertar da Força. Porque, meu, ficou tão impregnado na minha cabeça Darth Vader como vilão, por causa da atuação mesmo dele, que, sei lá, eu não consigo imaginar outro vilão pro Star Wars, entende? Tem Uhum. muito mais a ver com a atuação do cara. Ô, Enzo, Então, Pode falar agora. eu acho que no caso do vilão, em alguns casos, o herói também, não necessariamente o herói, pensando, por exemplo, no protagonista. Ele pode ser tanto vilão quanto herói quanto neutro, né? É, eu acho que também vai bastante da narrativa, cara. Você não precisa se identificar com o vilão, você não precisa gostar dos ideais dele pra, pra admirar ele. Essa é a questão. Não, os ideais até que sim, porque os ideais entram bastante na narrativa. Mas o como que a história se desenrola naquele cenário e o como que o vilão se adapta e não necessariamente a personalidade dele, mas o quanto que a história é atrativa em si e não necessariamente o vilão, tanto que várias histórias não focam no vilão, por exemplo, Star Wars. Tem muita, por exemplo, a sextologia inicial dos filmes. Não são 6 filmes sobre um vilão. Porém, o vilão é um personagem muito característico e que marca muito no final das histórias, tipo, quando o arco é completado. E a questão não é que o vilão é. Tipo, o vilão é incrível, a ideologia dele é muito bacana. A gente admira o vilão. Mas não porque ele é ele, e sim porque a narrativa se encaixou tão bem e foi tão bonita de se ver, e foi tão bonita de se ver, que a gente gostou do vilão, sabe? Que no resultante, numa somatória, o vilão ficou aquele personagem que a gente admira. Cara, eu tenho uma ideia sobre isso que você acabou de me falar. É, o que eu pude perceber é o seguinte: o herói é sempre porque você se identifica com ele. Tipo, na maior parte das vezes, da narrativa também que você acabou de falar. Mas do vilão, o que eu pude perceber é que, por exemplo, eu gosto do Darth Vader não porque ele gosta de enforcar pessoas com a força, ele gosta de matar bonzinho, de destruir planeta. Não, não é nada disso. Mas é por causa da inteligência dele. É por causa da agilidade dele de dar ordens, não no sentido de autoritário, né? Mas da inteligência dele estrategista. Então, eu vejo que todo vilão tem sempre dois lados. Não de bonzinho e não de bonzinho e de mal, mas um lado mal e outro que é a razão, é o que faz acontecer tudo. E é essa parte que eu gosto. Não é da pessoa que ele é, mas do papel que ele exerce. E é justamente da narrativa. Porque, por exemplo, quando a gente tem um filme só de um personagem, você vê que a gente começa a gostar muito mais do vilão. Então, Coringa, por exemplo. Coringa ele teve um enfoque enorme ano passado por causa do filme. Antes disso, ele já era bem conhecido por causa dos quadrinhos, mas muitos vilões eles não são conhecidos porque eles não têm o mesmo enfoque que eles. Por exemplo, o ator que fez o Coringa ano passado, eu só conhecia Joaquim ele Fênix. e um outro. Exato. Mas por quê? Porque ele, e só ele atuou, teve toda essa presença. Nenhum outro Coringa teve é, exerceu tanto Audiência. do papel como o que atuou o ano passado. Não é à toa que ele recebeu o Oscar. Oscar. Exato. Ô Enzo, Ele teve a chance. Ele teve a chance de mostrar o papel. E ele atuou muito bem. Acho que é por isso que o Coringa ele ficou tão emblemático. tem uma frase muito legal pra isso, mano, que é que todo vilão é o herói da própria história. Quando você dá uma chance, quando você dá um enfoque pra ele, que foi o caso do Coringa, ele não deixou de ser o vilão do Batman, mas ele recebe muito mais carga, muito mais peso, quando você mostra como é que é pro lado dele. Uhum, sim. olha, Cruz, eu não sei se eu cheguei a conversar sobre isso com você. Eu tenho quase certeza que sim, mas eu não tenho na absoluta. Que é a questão, você comentou essa frase, ela é ótima, cara. Que é a questão de assim, você jamais fará uma coisa que você acha errado. Por isso que o vilão é o herói da própria história. Ninguém faz aquilo que acha que é errado. Aí você pode falar, mas quem mata sabe que é errado. Não. Quem mata sabe que a sociedade acha que matar é errado. Mas ele não acha, porque se ele achasse errado ele não faria. Então faz muito sentido, eu concordo muito com essa frase que você disse, eu acho ela sensacional, cara. Todo o vilão é o herói da própria história.
E o que você falou do Coringa, Enzo, você e o Gordo, o que vocês conseguiram me mostrar, que eu lembro que eu fiz essa pergunta e não sabia responder, e vocês sim verem o vídeo, deram uma resposta muito boa, e aí eu quero resumir para ver se eu entendi bem, aí vocês me corrijam. Então, tem sim uma questão de, no quesito parecido do herói, de você ver características no vilão que você acha interessantes. Então, a inteligência do Darth Vader, de certa forma, talvez o altruísmo do Thanos, talvez o raciocínio lógico de alguns vilões, talvez a força, esse tipo de coisa. A história do Coringa. A história do Coringa. Ou a história, isso aí. E também o impacto que esse cara tem na construção da história que você ama. Porque a história sem o vilão não se desenrola. Então, por o vilão ser uma peça-chave na construção da história, o fato de você gostar da história implica você gostar dos atos do vilão, porque são eles que permitem que a história ocorra. Não haveria luta se o Thanos não estivesse tentando pegar as joias e matar metade do universo. Não haveria luta se o Freeza não resolvesse juntar as esferas do dragão. Esse tipo de coisa. É isso? Acho que é, mano. Acho que sim, cara. Cara, eu gostei do ponto de vocês. Eu vou mandar o link do vídeo. O vídeo ele segue mais a primeira parte. A gente gosta dos vilões porque a gente enxerga algumas coisas neles. É isso que eu lembro, na verdade, que eu assisti do vídeo. Talvez eu assista de novo, vocês assistam. Se vocês quiserem dar uma comentada no próximo debate, fica livre aí. Mas eu gostei muito do ponto de vista de vocês. A parte do herói, ela é um pouco mais tranquila, né? Porque, de certa forma, também é a mesma coisa, né? É o impacto que o herói tem na história, na obra de arte em si, e também as características que ele tem, as ações que ele toma, o orgulho, tipo, o orgulho que você sente de ver o cara fazendo bem, eu acho que isso é bem interessante. Sabe, é legal você ver o cara fazendo bem. Eu acho isso muito legal. É isso aí? Sim, sim. É isso Muito aí. bom esse tópico, cara. Vocês mudaram a minha cabeça. Obrigado. Cara, agora sim, eu queria entrar em um ponto, só que ele ia ficar desconexo. Vou terminar, é que esse é um ponto ele é muito importante pra mim, por isso eu queria deixar ele pro final. Mas eu prefiro seguir uma ordem lógica aqui. Finais, cara. Eu não sei vocês com finais, mas eu nunca me dei bem com finais de histórias. Nunca gostei de ver os créditos subindo no filme. Ou de, por exemplo, eu lembro da sensação que eu tive quando eu li a última palavra do livro de Harry Potter, As Relíquias da Morte, foi muito triste. E é um comentário, é uma coisa mais pessoal, cara, mas eu acho muito interessante de conversar, porque assim, eu lembro que bate mó vazio, cara. Eu passei mó tempão lendo Harry Potter lá, esperando acontecer o final. Aconteceu o final e acabou. Isso acontece muito comigo em série. Muito, muito, muito. Porque é aquilo que a gente estava comentando, né? A gente vê a realidade como uma válvula de escape. E quando ela acaba, quando aquela narrativa acaba, você fica meio que sem apoio. Mas é justamente isso que motiva você a ler outras coisas. Ler e ver outras coisas. Porque você fala, deve ter outros como esse. Legal, isso é verdade. Mas assim, eu queria seguir numa linha que ela vai mais por aquilo que a gente já conhece. E aí eu quero ver o que vocês acham. Eu explico esse vazio pelo apego. Eu acho que o Cruz é um cara que pegou bastante história do apego e do valor. São coisas diferentes, eu não sei se eu cheguei a explicar isso pra vocês. Porque eu tô destacando que são diferentes porque eu mesmo peguei na dúvida semana passada. Mas o valor é o impacto que alguma coisa tem na sua felicidade, certo? O apego é o grau de dependência que você tem de alguma coisa para ser feliz. Parece muito. Parece pequena a diferença, mas tem sim. Às vezes uma coisa de pouco. Às vezes você, tipo, depende demais de uma coisa que não tem tanto valor assim, entende? Você se apega demais, você dá muita importância na sua felicidade a uma certa coisa. E não é necessariamente uma coisa valiosa. O valor tipo, o impacto que aquela coisa tem. O apego é o quanto você depende daquilo para se sentir bem. Entendeu? E aí é nessa história que entra o apego, né?
É entre os dois, na verdade, o apego e o valor. O apego é tipo, quanto você gosta daquela obra e depende dela para se sentir feliz. E o valor é aquilo, o impacto que você tem ao ler aquilo. Quando acaba, quando chega o final, você perde, né? Você fica uma lacuna. Você não tem mais como preencher aquilo que te fazia feliz. Por isso que você sente aquele vazio. É tipo, é literalmente um vazio. Era alguma coisa que contribuía na geração de sua felicidade que sumiu. Acabou. Por isso que fica esse vazio. E aí eu queria saber o que vocês acham dessa Edu, por mim, eu continuo achando a mesma coisa, cara. ideia. Ótimo, cara. Que bom que fez sentido pra você. Bom, cara, tô procurando aqui, não vejo mais nenhum tópico. Eu acho que é isso. Foi um debate. Primeiro debate que a gente faz que tem duas partes, né? É um debate que, cara, esperei muito pra ter e foi muito bom.